Vamos falar sobre bases, sobre dívidas quitadas do Bahia e projeções do futuro. Vamos falar também sobre como hoje em dia todo mundo acredita que o Bahia tem que contratar determinado jogador quando ele está saindo de algum time, inclusive o torcedor desse próprio time. E também iremos trazer aqui a resenha entre Jean Lucas e Balassier com um comentário de Balassier para a nação tricolor, depois do jogo contra o Criciúma. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral pra gente. Tá na sua tela o primeiro destaque para a classificação do Brasileiro Sub-20, com o Bahia conseguindo figurar entre os primeiros colocados. Para quem não sabe, os 8 primeiros se classificam para uma fase de mata-mata, tá? E aí eles vão se enfrentando até definir o campeão. O Bahia está em terceiro lugar depois do triunfo fora de casa contra o Red Bull Bragantino, terceiro triunfo seguido fora de casa nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? E estamos a 3 pontos da liderança da competição. Líder hoje é o Palmeiras, que eu acredito que tem, no momento, a melhor base do Brasil, apesar de terem outras correndo por fora. Muito bacana esse destaque para a base tricolor. Outro destaque para a gente poder trazer aqui no nosso plantão tricolor de hoje é a respeito, gente, da informação impactante da quitação das dívidas trabalhistas do Bahia e das dívidas praticamente todas liquidadas, né? Vão ser liquidadas muito em breve, essa é a tendência. E uma informação que repercutiu um pouco, menos do que a gente imaginava. O Maurício Correia da Veiga até falou sobre isso, né? E trouxe aí o seguinte: essa AF é sinônimo de profissionalismo? Não, mas pode ser. Tudo vai depender da postura. Se houver mentalidade profissional com aplicação de regra de governança, tem tudo para dar certo. Neste momento de muitas críticas, está aí a lição do Bahia. E no seu canal, lá no Gol TV, o Jonas Stelman, jornalista que cobre de perto Flamengo e Bahia, trouxe aí a sua percepção sobre isso não ser tão difundido e propagado como Quero falar aqui de uma parada, uma matéria que saiu no Globoesporte.com, que ninguém repercutiu essa matéria. Isso mostra a falência do jornalismo esportivo, porque o jornalismo esportivo não é o jornalismo que fala de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de Palmeiras, de Corinthians. O jornalismo esportivo fala aquilo que está em evidência, aquilo que é importante no âmbito esportivo. Vocês sabiam, meus amigos da bancada, que com o aporte colocado pelo Grupo City, o Bahia quitou o acordo trabalhista e reduziu a dívida total do clube em 86%. O clube já pagou em dívidas 258 milhões em dívidas. O Bahia está prestes a zerar as suas dívidas. É algo grandioso para um clube do Nordeste, é algo grandioso para um clube como o Bahia. E ninguém deu crédito, e ninguém falou, e você não vê na Jovem Pan ali ninguém falando, e você não vê ninguém no linha de passe falando, você não vê ninguém falando, uma notinha, uma matériazinha no Globoesporte.com que não deu nenhum tipo de repercussão. E aí o que acontece? Parece que o que dá errado é o que vale, como a SAF do Vasco da Gama, que tá acabando com o Vasco, o que dá audiência é o que dá errado, igual o Ronaldo, que arrecadou milhões aí com o Cruzeiro e tá vendendo agora para um cara lá que é de supermercado. Tem como dar certo isso? A SAF do Botafogo, que é falada a todo instante, que é de um cara só que faz o que quer dentro do clube. Por que ninguém dá isso aqui? Por que ninguém falou disso? O Bahia diminuiu a dívida em 86%. O Bahia vai ser um dos... O Corinthians está devendo Deus e o mundo. E toda hora sai matéria de Corinthians. E por que ninguém fala isso aqui, cara? Sabe por quê? É o tal do eixo. Antes do Grupo City ele entrar com tudo aqui no Bahia, quiseram descredibilizar, pediram até investigação do Grupo City, pediram até investigação. E agora essa notícia importante que o Bahia diminuiu a sua dívida em 86%, a grande parte da imprensa joga para debaixo do tapete como se não fosse algo valioso. Nesse meio do futebol, aonde todo mundo deve todo mundo, eu tô aqui com um treinador de futebol que deve ter passado por vários clubes, que deve ter clube devendo ele até hoje, um clube que tá pagando tudo em dia, tá quitando suas dívidas trabalhistas, tá praticamente zerando as suas dívidas e ninguém noticia. Que jornalismo é esse, cara? Que jornalismo
jornalismo é esse? Isso não é jornalismo, não. Isso não é jornalismo, não. Porque isso aqui, pra mim, é muito importante. É muito importante. Isso pra mim é tão importante que se tivesse dando errado o Grupo City, se tivesse dando errado, todo mundo ia falar. Ia dar no Jornal Nacional. Como tá dando muito certo, como é a principal SAF do país, estão fingindo que não estão vendo. Mas aqui na Gol TV, com o professor Marcelo Buarque, Clóvis Vieira e com o Léo Andrade, e com o Daniel, que tentou entrar aqui e não conseguiu, a gente vai falar sempre. Hoje, a SAF do Bahia é a melhor e maior SAF do país. Não tem John Textor, não tem Red Bull. Cara, os caras quitaram as dívidas. A gente pode reclamar, o torcedor pode reclamar de reforços. Não vieram os reforços. Pô, mas isso aqui, os caras pagaram 258 milhões de dívidas. O trabalho é a longo prazo, professor Marcelo Buarque. Eles estão pagando as dívidas e vai chegar um determinado momento que já não vai gastar mais com dívida e vai gastar como? Vai gastar com contratações, montando um grande time. E só fala de Textor, e só fala de 777, e fala de Corinthians. É inacreditável como um fato desse, uma notícia como essa, a imprensa esportiva não noticiou e não deu a devida importância. É uma vergonha isso aqui. É uma vergonha. É com você, professor Marcelo Buarque, amigos da bancada. Tá aí, concordo em gênero, número e grau com o Jonas Stelma a respeito disso, né? Deveria ser algo muito mais difundido, propagado, mas não é, né? Infelizmente. Mas é isso, né? A gente, apesar de fazer essas cobranças por achar absurdo, né? Como em outros lugares acaba sendo difundido e o Bahia acaba sendo deixado de lado, a gente sabe que o torcedor hoje acolhe os canais e prefere muitas vezes recorrer a gente por saber que aqui tem informações direcionadas únicas especificamente ao Bahia, mas eu acho que é importante fazer esse tipo de reivindicação, porque é uma notícia que precisava assim, de um caráter propagatório maior e tendo em vista o que tem acontecido com outras SAFs, poderia até usar como exemplo aí para poder escancarar, né, a incompetência de outros, enfim. Mas vida que segue, vamos embora e vamos falar sobre ainda essa situação do Bahia ser SAF, do Bahia estar com o Grupo City, né? Vinícius Araújo, torcedor do Fluminense, botou aí, vende o JK pro Bahia City por 10 milhões de euros e tá tudo certo. Tá aí falando sobre o John Kennedy, né? Que foi afastado, voltou, foi afastado de novo. Né? Não dá, assim, John Kennedy tá brincando com a situação e é um cara que, infelizmente, tem talento e tudo mais, mas infelizmente não parece que quer muita coisa. E esse tipo de contratação, por mais que seja um cara novo, jovem, que tem potencial de desenvolvimento, de evoluir e tudo mais, eu acho que o City Futebol Group não está, né, disposto a poder investir. Mas para vocês verem como os torcedores de times do Brasil já recorrem ao Grupo City, ao Bahia City, como costumam dizer, em situações como essa, né? Para fechar o nosso plantão do Color de hoje, tem esse encontro de Bolacier e Jean Lucas que vale a pena a gente destacar aqui, né? Os dois falando ali o bom e velho francês e tudo mais, mas principalmente os comentários, né? Jean Lucas botou, ó, jogando aquele francês com o monstro, e Bolacier disse o seguinte: respeito sempre, ele é um jogador top e obrigado a todos os seus fãs também. Suporte incrível, é disso que se trata o futebol. No final do jogo, o Bolazier ainda deu uma camisa ali dele, camisa do Criciúma, para uma criança que estava na arquibancada. Muito legal a atitude dele, já tem sido um jogador importante dentro do cenário do futebol brasileiro, pelo que tem feito em campo, pelo que representa fora dele. Que continue assim, mas não esteja inspirado, se Deus quiser, não esteja inspirado no jogo de volta lá pela Copa do Brasil no Heriberto Rios. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso plantão do Color de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?